Que um dos maiores desafios para o Brasil hoje em dia é o treinamento e a qualificação da força de trabalho. Hoje falta emprego no Brasil, né? Ainda precisa ter muito mais emprego e emprego de melhor qualidade, mas às vezes o que acontece é que tem procura de trabalhadores e não tem trabalhadores qualificados para as novas funções que vão aparecendo. Este é um problema seríssimo no Brasil. Quando eu fui o autor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, já na Constituinte, depois na lei, nós previmos que o FAT poderia financiar treinamento de trabalhadores. Isso aconteceu. Foram milhões e milhões, talvez uns 14 milhões, treinados de 95, 94 até 2002 para o trabalho, para a qualificação. E isto, na atual administração, mergulhou, praticamente se empregou 7 vezes menos recursos. Por quê? Candidata Dilma, a senhora tem 2 minutos para responder, por favor. Eu acredito que a questão do treinamento profissional é muito importante. E isso nós perseguimos ao longo de todo o governo. Escolas técnicas, por exemplo, no último 100 anos foram criadas uma quantidade de escolas técnicas abaixo do que nós criamos em 8 anos. Nós estamos criando, até o final desse ano, 214 escolas técnicas contra 140. Por que foram criadas tão poucas escolas técnicas? No período do governo anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso, na qual o candidato adversário foi ministro do Planejamento e foi também ministro da Saúde, o que aconteceu? Foi feita uma lei proibindo que se criasse escolas técnicas no Brasil, a não ser que os estados e os municípios assumissem a manutenção dessas escolas, o custeio das escolas. Como a parte do custeio é muito cara, né, o Estado, a União, não investiu em escolas técnicas. Nós mudamos essa legislação e passamos a investir em escolas técnicas, assegurando que houvesse, a partir daí, uma formação específica e uma profissionalização e capacitação profissional. No caso da Petrobras, por exemplo, quando nós voltamos a fazer plataformas no Brasil, porque elas eram proibidas praticamente, porque tudo era desviado pelo exterior, nós tivemos de fazer uma formação profissional. Muito terá de ser feito no Brasil. Inclusive, transferimos, através de um programa Brasil Profissionalizado, recursos para estados criarem e manterem suas escolas. Eu acredito que a escola técnica é um elemento fundamental. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, só tem 2 minutos de réplica. A pergunta não foi respondida. O que eu perguntei foi a respeito da utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para treinamento e qualificação. Isso nem é escola técnica. Na verdade, investia-se por ano algo em torno de 700 milhões de reais nesse treinamento. E o FAT foi feito em parte para isso. Inclusive, a lei que permitiu usar recursos do FAT para treinamento foi de minha autoria, quando deputado. No entanto, o que aconteceu? A partir de 2003, isso mergulhou, passou a se investir quase nada, 7 vezes menos. Enquanto no período anterior passaram por cursos do FAT cerca de 14 milhões de trabalhadores, no governo atual, da Dilma, passaram não mais de 2 milhões, 7 vezes menos. Esse é um problema sério. Ela não respondeu a pergunta e veio com o assunto de escola técnica. Não é verdade que o governo anterior proibiu escola técnica. Vejam só, escola técnica não é a mesma coisa que curso profissionalizante do FAT. Escola técnica é curso de 1 ano e meio, 2, com diploma, etc. Não é verdade. Não é verdade que houve essa proibição. Havendo, seria moleza, facílimo. Era só chegar uma medida provisória, instantaneamente isso seria alterado. No entanto, demoraram 4 anos, não fizeram praticamente nada. Esses dados de ensino técnico apresentados são sempre virtuais. Basta dizer que ensino técnico e tecnológico, as vagas do governo federal, são somadas menores que as vagas do governo de São Paulo. E não é porque o governo de São Paulo seja rico ou isso ou aquilo, porque sabe gastar bem o dinheiro.
o que o governo federal tem na totalidade é inferior àquilo que São Paulo tem na totalidade. Os números são sempre apresentados na base da fantasia. Vamos ter, faremos isso e aquilo. A questão é o que tem de matrícula hoje se treinando para o futuro do Brasil. Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, 2 minutos de tréplica. O candidato Serra devia se informar, porque o número de escolas técnicas criadas em 100 anos, hoje, funcionando, já é igual ao que nós fizemos. Ou seja, nós fizemos tantas escolas técnicas que estão funcionando, quanto as que foram criadas nos últimos 100 anos. E melhor ainda, e pior num outro sentido. O candidato esquece que eles não criaram escolas técnicas. Eles não criaram porque os municípios dos estados pobres não tinham condição de manter. É importante discutir escola técnica, sim, porque a capacitação do trabalho no Brasil vai se dar não através do curso de formação do FAT, aliás, teve vários problemas ao longo dos anos com os cursos de capacitação. Esse tipo de curso de capacitação, o curso de capacitação que vai resolver a qualidade da mão de obra é escola profissionalizante, escola técnica, espalhada pelo Brasil, como nós vamos fazer uma em cada cidade acima de 50 mil habitantes ou cidades polos menores. Eu queria dizer que o conceito de inempregável foi criado pelo ministro do Trabalho do governo do candidato Serra. Era tão pouco emprego, nós criamos quase 15 milhões. Eles criaram menos, eles criaram em torno de 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais empregos. E isso é uma prova de que o Brasil mudou. Que o Brasil criou mais emprego nesse período, não há controvérsia. O que o candidato está fazendo é tergiversando. De fato, proibiram, queriam que as escolas técnicas fossem custeadas por estados e municípios. Ora, estados do Nordeste, cidades menores do interior de São Paulo, não podiam ter, muitas cidades estavam em crise. Então, eu acredito que é fundamental para capacitar a nossa mão de obra, dar a ela oportunidade de um ensino técnico. Obrigado, candidata Dilma. Seu tempo acabou e agora é a sua vez de perguntar ao candidato Serra, por favor. Bom, eu vou perguntar ao candidato Serra, vou voltar a uma pergunta. Eu vou perguntar o seguinte. Eu vou voltar, candidato, à questão da privatização novamente. Recentemente, em todos os seus programas, você disse que respeita as estatais e respeita a Petrobras e vai defendê-la. Então, eu quero entender uma situação. A Gás Brasiliano, uma empresa do estado de São Paulo, estava para ser vendida pela uma empresa privada estrangeira chamada Eni. E a Petrobras queria comprá-la. A Petrobras pagou, ofereceu um preço maior e parece que vocês não estavam muito contentes com a venda desse Gás Brasiliano, que é uma empresa de distribuição para o povo de São Paulo, uma parte do povo de São Paulo, vocês não estavam satisfeitos com essa venda e essa compra pela Petrobras. Como é que eu posso entender essa sua posição, a posição do governo?